de características de algumas espécies documentais. As definições do itálico dizem a respeito apenas da documentação luso-brasileira, já estando em desuso atualmente, quando é empregada para a mesma espécie documental. Em muitos casos, a definição aplica-se tanto no uso antigo quanto no atual. Alvará. Modificação da declaração sobre a reiteração de normas já estabelecidas pela autoridade soberana, em geral com validade de 1 ano. Certificado de licença de autorização, dada à autoridade competente de direitos ou realização de atos ou eventos com validade de 1 ano, ou provisão especial pela qual o juiz autoriza a aprovar ou confirmar certo ato, estado ou direito. Ata, exposição que ocorreu durante a reunião da Assembleia ou sessão. Atestado, documento que tem autoridade de declaração partindo diretamente de um fato que difere da certidão, que é uma transcrição. Ato, documento governamental que trata das formas de provimentos e de vacâncias de cargos de funções gratificadas ou de direitos sugeridos a alguém. Narração escrita, pormenorizada, autenticada de um fato, com finalidade em geral de conduzir um processo a uma decisão. Ato de abertura de testamento. Ato de partilha com o infrator a uma sanção. Ordem regida e expedida em nome do soberano e características do órgão de correspondência entre os ministros de Estado e governadores de Estado. Ordem correspondente a um decreto de governadores de capitanias gerais proclamadas ou pregão público ou afixadas em um lugar público. Boletim, resenha noticiosa de atos normativos geral para ser fixado. Carta, forma de correspondência do ato de escalão na administração pública com a comunicação sociais decorrentes de cargos e função públicas nas entidades privadas na área comercial e industrial. Carta-lei bancária social é a carta formada de correspondência de larga utilizada para transmitir informações social favoráveis a fazer convites, etc. Exprime a vontade soberana da monarquia, que aceita do rei, que obriga os súditos a seguir ordens reais, como a lei vigora perpetuamente e até a sua revogação, e traduz a soberania do monarca das questões mais abrangentes do interesse da nação. Carta Reis, ordem real, derivada determinada autoridade em pessoa, iniciativa pelo nome dela. Certidão, documento emanado pelo funcionário de fé pública mediante o qual transcreve algo que é registrado em documentos do assentamento elaborado e segundo normas normativas jurídicas administrativas. A certidão pode ainda ser retirada de um processo do livro existente em repartição pública e passada e ser publicado por notícia do autorizado. Certificado, declaração que garante a veracidade de um fato, de um estado de coisa ou de um bom estado do funcionamento de um objeto e equipamento. Assemelha-se no atestado, entretanto, mais elaborado em relação às pessoas. Circular, ofício de carta ou telegrama enviado simultaneamente a vários destinatários. Constituição, lei fundamental e a suprema de um Estado que contém normas de
Respeitadamente, respeitantes na formação de poderes públicos, a forma do governo, a distribuição de competências, direitos e deveres dos cidadãos, etc. Também domina o conjunto de normas reguladoras de uma instituição, de corporação, de órgãos, embora o mais usado neste caso seria o estatuto, pelo qual a instituição, em geral, concede junto do tribunal da assessora do rei assunto, determinado passando-lhe o seu parecer ou conselho, por exemplo, por extensão do documento resultante e ato a receber em nome da consulta, contrato, documento que estabelece a convenção pela qual as duas ou mais partes obrigam a dar e fazer e deixar de fazer alguma coisa, convênio, acordo de entidades públicas que firmam entre si ou com entidades privadas ou que está nas últimas firma para si a realização de algum objeto do interesse comum, diferenciando-se do tratado de estar e no convênio de todos as participantes, igual da posição jurídica, convocação, comunicado escrita na qual se solicita o comparecimento da pessoa coletivamente de uma reunião enumerada de resolução aprovada por órgão colegiado, declaração, manifestação de opinião, conceito de resolução observando passada da pessoa física ou por um colegiado, decreto, ordem emanada do soberano ao seu nome, resolução do rei, só por assinar a sua rúbrica, que pode acrescentar, modificar ou revogar alguma lei. Ato de natureza legítima que pode ser expedido pelo judiciário e é assinado pelo presidente da República, pelos governadores ou prefeitos. Tem o objetivo de regulamentar e fixar normas administrativas, nomear, promover e demitir funcionários legislativos. É uma resolução sujeita à promulgação do presidente do Senado Federal e pelo Judiciário. São sentenças jurídicas. Decretos, lei de decreto, lei em forma de lei que é um período ditatorial ou anormal do governo e expedição pelo chefe de fato do Estado, em que concentra-se suas mãos o poder legislativo, então supremo, manifestação escrita de autoridades sobre assuntos de sua competência submetidos à sua apreciação, de atos ou papéis administrativos, ordem oficial, translado, postura fixada em lugares públicos, ato governamental que contém determinado aviso, postura pública, diário oficial ou afixo a lugares públicos para conhecimento de todos ou de determinada pessoa cujo destino ignora. Estatutos, conjunto de normas jurídicas que rege determinada matéria ou de uma corporação, conjunto de normas reguladoras de todos os atos e atividades de um órgão, organização e sociedade. Exposição de motivos, documentos em que ministros de estados, dirigentes e órgãos diretamente subordinados do presidente da República a ele se dirigem, apresentando motivos que justificam a necessidade de medidas e providências. E a fórmula de pagamento, recolhimento, transferência e remoção. Documento legislativo é a proposta, depois que for aceita, de uma comissão passada pelo plenário, instrumento pelo qual fornece solicitação de órgão, elemento de necessário ao preparo de parecer, orientação para execução de atos normativos, fazendo menção de atos cujos os conteúdos está detalhando regulamento feita por
diretor de órgão público recebem especialista do qual expõe a preservação e respeito de um objeto sobre o qual se solicitou uma perícia. Lei. Preceito real que obriga súditos a obedecerem ordens e a vontade soberana do monarca vigorará até sua renovação. Confunde-se com a carta de lei, segundo a mesma formalidade e tendo quase o mesmo objeto, que difere a assinatura, trazendo rei ou não rei. A norma jurídica emanada do Poder Legislativo, que caráter que a obrigatoriedade cria, extingue e modifica o direito, embora editado pelo Legislativo, deve se promulgar pelo Poder Executivo, segundo o Poder Legislativo que formula a lei no Brasil, que pode ser municipal, estadual ou federal. Manifesto, declaração pública das razões que justificam o ato utilizada por autoridades para dar explicações à sociedade. E também é exposição de motivos levada a público e dele valendo da idealizadores de algum projeto da sociedade ou atividade que atrai adeptos para o manifesto de carga, mapa carga. O termo ainda é usado para a área comercial como a declaração que cria levada a público para um estado avançado de empréstimos, debentures e subscrição pública da capital e sociedades anônimas. Mapa, documento cartográfico que suporte o plano projetual horizontal e da escala de redução inferior de 1/10.000, que representa a forma de características físicas da parte da totalidade da superfície terrestre, caso mapa astronômico do corpo celeste, quando demonstrado nas publicações, efetivos militares, pessoal e serviços de eleitores, etc. Mapa, manifesto de carta, usava-se na denominação de mapa para o quadro que relaciona espécies e quantidade de cada uma delas, constantes de carregamento de uma embarcação designada aos portos, embarque e desembarque. Denominação predominante e manifesto para o mesmo documento, estabelecendo também a outros veículos de transporte, como são aviões, etc. Medida provisória, ato normativo que iniciativa do Poder Executivo que prescinde a tramitação do Poder Legislativo. Forma correspondente interna, objetivos simples do assunto rotineiros em chefias de unidade de um mesmo órgão. Memorando, se trata-se de assunto de ordem pessoal, nem cria nem altera, suprime direitos e obrigações. Denominações. Memorando tem alguns dos meios administrativos e está sendo substituída pela denominação da correspondência interna. Memorial. Exposição escrita apresentada de autoridade empresarial de algo, registrando-se na descrição fatos, juntando-se documentos comprobatórios, que pode ser autoria coletiva, como abaixo assinado na área comercial, que pode significar o livro onde se faz lançamentos rápidos e operações comerciais, para mais tarde serem definidos, anotados em livros próprios. Memorial descritivo, texto padronizado utilizado na engenharia, arquitetura, urbanismo, de companhia de desejos, de projeto do qual são explicitados, justificados critérios e soluções adotados a outros promenores do direito que se usa a expressão para reuniões, relatórios, perícias, diligências e esclarecimento de alguma investigação, instrumento pelo qual instrumento pelo qual o presidente da República e os governadores dirigem-se ao povo ou especificamente ao Poder Legislativo. É. É.
Poder Judiciário como um todo. No caso do Poder Legislativo em geral, apresenta-se o início de trabalho legislativo do ano, por meio da mensagem do Poder Executivo que propõe medidas e prestes de contas relativas a exercícios anteriores na jurídica é a comunicação oficial entre os poderes, sobretudo para a proposição de medidas que poderão se transformar em lei. Moção, meio pelo qual se propõe algo, alguma Assembleia, por ser votado por todos, pode ser delegado de pelos aplausos, repúdio, etc. Em geração só origina-se em questões e propostas feitas durante uma reunião, nota, correspondência oficial padronizada do ministro do país a outro, nota diplomática ou comunicação de caráter oficial emanada altas autoridades, nota oficial, notificação ciência dada à pessoa física ou jurídica que sobre um processo ou um ato no qual ela é interessada, ofício, correspondência de autoridades subalternas delegadas entre si ou com autoridades do reino, tais como secretário de Estado, desembargadores, exceção de rei a quem é dirigida, carta de ofício, meio de comunicação de serviço público de forma padronizada, de comunicação escrita entre as subalternas autoridades entre os órgãos públicos entre si e particulares de caráter oficial, entidades privadas não expidem ofícios e sim cartas, e pelo ofício que mantém o intercâmbio da informação a respeito do assunto técnico-administrativo cujo teor tenha caráter exclusivo institucional, embora seja um documento diplomático, o ofício tem uma relação mais ou menos padronizada. Ordem de serviço. Determinado técnica administrativa expedida por escrito a autoridades dirigidas responsáveis por serviços e tarefas ou obras autorizadas. Em alguns órgãos é confundida como papela, papeleta, recebe algumas diferenciações e características da denominação, orientação de serviço, determinação de serviço, sendo as últimas reservadas para chefias subordinadas que permitem a ordem de serviço. Parecer, opinião técnica ou científica sobre um ato que serve como base a tomar a decisão, o mesmo que consultar. Passaporte, documento que passa por órgão competente e que autoriza as pessoas ou viatura em embarcação deslocarem de um país para o outro em situação normais ou de região de outra situação de beligerância, documento pelo qual é emitido por órgão competente que autoriza também a sair do país, que serve para a identificação e garante aos cidadãos de um país quando estão outro. Petição, instrumento pelo qual se solicita à autoridade pública, sem certeza legal, sem segurança quanto ao amparo legal do pedido, difere o requerimento no qual a reivindicação está baseada em ato legal, portaria, órgão de regia expedita e em ato soberano que contém instituição sobre a aplicação de leis, normas e serviços, nomeações, demissões ou punições. Ato pelo qual autoridades competentes determinada proveniência de caráter administrativo propõem notas que definem situações funcionais e aplicam penalidades disciplinares. Postura. Deliberação de documentos de escrita que obriga a população ao cumprimento de custos e deveres de ordem pública. Precatório, documento pelo qual a autoridade governamental judiciário fazendaria
que emite ordem relativa à apreensão de bens, desenvolvimento do expediente, incluindo tipos de diversos documentos, em que recebe informações de pareceres e despachos, que tramita até que se cumpra o ato administrativo que gerou sua criação. Unidade de documentos em que reúne oficialmente documentos de natureza que tiverem discurso de uma ação administrativa ou jurídica, formando um conjunto material indivisível, procurando o instrumento pelo qual a pessoa recebe de outros poderes para o seu nome praticar ato ou administrativo de bens. Prontuário. Prontuário. Reunião acumulativa de documentos que acompanha o desempenho do interessado da sua atuação profissional em curso de estágios de tratamento médicos, psicológicos, assim como programas educativos de lazer. Pronunciamento de registro, manifestação de opinião em geral coletiva em situação de sublevação de contra autoridades governamentais. Proposição: pedido padronizado sujeito a participante da Assembleia do Congresso ou reunião que encaminhe à mesa do plenário propostas, sugestões encaminhadas às autoridades para que o seu conteúdo venha a ser parte e aceita outro valor jurídico ou administrativo concreto. Provisão: ato pelo qual o rei concede algum benefício, algum cargo a alguém, sendo documentos de correspondência está ligado a algum ato dispositivo anterior. Também pode ser definida como carta de ordem, da qual serve de tribunas para despacho de seu expediente. Regimentos e manifestações da vontade do rei apresenta um conjunto de normas disciplinadoras, entidades que esclarecem direitos e obrigações de finalidade tributais de outros órgãos quando passado por ocasião da nomeação, autoridade do governador, comandante, superintendente a outro, relações das suas obrigações a cumprir, diferente governo, comando, órgão ou área pela qual vai ser responsável, conjunto de princípios e normas que estabelece o modo do funcionamento interno de um órgão ou desempenho de um cargo de funções, regulamenta um conjunto de condições em que uma lei deve ser exercida, também significa um conjunto de normas que reagem o funcionamento de uma subdivisão hierárquica administrativa de uma instituição, relatório de exposição de ocorrência de fatos, despesas, transações ou de atividades realizadas por autoridade com a finalidade de prestar conta de seus atos à autoridade superior. Representação, ofício do manifesto assinado coletivamente por órgão colegiado, expondo o solicitante algo de uma autoridade, em geral não é assistido de todos, e sim pelo diretor ou presidente do colegiado. Confunde-se com abaixo assinado, mas esse em geral é apresentado por grupo circunstancial de pessoa e protocolo inicial, nomes, titulação e cargos signatários, designação do nome de título de autoridade, a qual é dirigida a representação, textos, desenvolvimento do objeto da representação, enunciado de solicitação, se for o caso, protocolo final, datas, tópicos e cronologia, instrumentos que servem para solicitar algo de autoridade pública e que, ao contrário, só falta da ação que está baseada na legais jurisprudência, então a definição que possa ser a mesma para requerimentos antigos e os atuais. O discurso é um pouco diferente. No neutro caso, regência, inquérito de sindicância mandada tirar por autoridade de justiça para averiguar procedimentos de autoridades sua durante toda a gestão, residência que era ordenada por uma provisão real. No caso dos governadores das colônias, embora fosse obrigatória a residência
da sequência levada a efeito. Resolução. Ato emanado ato emanado de órgão colegiado que resiste a uma decisão ou algo de ordem de âmbito de sua área de atuação. Solicitação, pedido justificado para que seja concedidos benefícios rotineiros, ou seja, de providências de ações de praxe. Termo, declaração escrita de processos ou de livro próprio, registrado em ato administrativo, um ato contratual de ajuste de uma vontade de suas variações de frequente do tema de abertura, acordo de encerramento, junta, vista, etc. Testamento, disposição, declaração de órgão e vontade do testado saber sobre aquilo que deseja ou se faça depois de sua morte com os bens ou fortuna.